Pai amado, Pai querido, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar, Pai, para levar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor. Abre os olhos do entendimento, Senhor. Traz a revelação para o Seu povo. Traz a revelação daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. No individual, fala conosco de forma profunda, Pai, que a sua palavra, Senhor, possa trazer vida, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa conectada a esta live, a esta palavra do Evangelho de João, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos guardiões, Senhor, para proteger, Senhor, a minha casa, o meu ambiente espiritual, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que sejam abençoados aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, esta live é sua, Espírito Santo de Deus. Usa-me conforme lhe apraz, aleluia. Hoje é o Evangelho de João, capítulo 13. Então, nós iniciamos, 21 dias sobre a live de João, os capítulos, amém? E o Evangelho de João, ele dá ênfase na obra do Senhor Jesus. Os outros evangelhos, eles são muito detalhados nas situações em que o Senhor Jesus, seja bem-vinda Tereza, Luiz Ramalho, Joel, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os outros evangelhos, eles dão ênfase em tudo que estava ao redor, eles falam os pormenores, mas no Evangelho de João a ênfase é na figura de Jesus, na obra redentora de Jesus. No capítulo 13, seria o capítulo ali onde Mateus, Lucas e Marcos falaria sobre a ceia, mas João, ele deixa a ceia de fora. Ele dá ênfase no que o Jesus fez ali. O Senhor Jesus, ele fez o lava-pés dos discípulos, né? Então, João, ele coloca o Senhor Jesus, a ênfase na figura de Jesus, no amor de Jesus, que ele veio ao mundo para libertar, veio ao mundo para restaurar, que ele é o pão da vida, que ele é a água da fonte, aleluia, que ele é a luz, a verdade, o caminho. João enfatiza Jesus, enquanto que os outros evangelhos pegavam mais a reação geral de todos ali, né? Mas João não, ele quer falar sobre Jesus e ele nos fala muito. É um evangelho extremamente poderoso, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Então, o Evangelho de João já começa aqui. Antes da Páscoa, Jesus houve várias situações ali quando a mãe de Jesus... Está bem, Janeide, eu vou colocar o seu nome no meu caderno de orações, tá bom? Depois da live, eu vou nos comentários e anoto. Que o Senhor abençoe, que Ele traga provisão financeira direto do trono de Deus, que Ele abra as janelas celestiais, as comportas celestiais, e que seja abençoada essa reforma e que ela termine rapidamente, em nome de Jesus. Quando a Maria, mãe de Jesus, ali no casamento em Caná da Galileia, disse a ele que havia acabado o vinho, né? E ele disse: mulher, a minha hora não chegou. E em outras situações ele declara: a minha hora não chegou. Ao curar as pessoas, ele falava: não fale a ninguém, porque a minha hora não chegou. Mas aqui no capítulo 13, Jesus já fala: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante todo o seu ministério na terra e os amou até o fim. Então, João, ele coloca ênfase ao falar que
que Jesus estava próximo, Jesus sabia que estava próximo dele deixar a terra e voltar para o Pai. E ele fala aqui que Jesus havia os amado durante todo o seu ministério na terra e os amou até o fim. Em outras traduções aqui, fala que o Senhor Jesus os amou profundamente. Deixa eu pegar Almeida Revista aqui, para que vocês tenham consigam compreender melhor. Amém? A Bíblia NVT, ela é de melhor, mais fácil entendimento, mas em algumas vezes ela peca. Ora, antes, João 13, na João Ferreira de Almeida. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora vamos ver na NAA. Na NAA fala a mesma coisa. Todas têm mais ou menos a mesma tradução. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o que isso significa? Que Jesus amou os seus discípulos de forma profunda, um amor verdadeiro, um amor de entrega. Aleluia! E aqui no capítulo 13, este amor ele é demonstrado sobremaneira. E no capítulo 13, o Senhor Jesus, ele vai se revelar profundamente ali aos seus discípulos. Então, essa expressão amou-os até o fim significa amar completamente, amar até o fim da sua missão. Aleluia. Muito obrigada, Janaína, que o Senhor te abençoe, minha amada. Então, amou-os até o fim. O Senhor Jesus amou desde que os chamou, quando eles eram pescadores ali, e passou aquele tempo com eles, ensinando a eles, para que eles se tornassem os seus discípulos e propagassem a sua palavra. E Jesus, o amor de Jesus, ele é surpreendente. Ele ama quando ele é rejeitado, ele ama quando ele é traído, ele ama quando ele é abandonado. Ele não é igual ao amor do ser humano, que é volúvel, que é conforme você trata, as pessoas se tratam, você as ama. Se você tem um amigo, muitas vezes de longa data, que faz aquilo que você quer, mas no momento que este amigo fala um não para você, você se revolta, você muitas vezes vira as costas, você esquece 10, 20 anos de companheirismo, de caminhada juntas, simplesmente porque você recebeu um não. E o Senhor Jesus, ele não é assim. Ele não depende da resposta humana. Jesus é a natureza do amor, na verdade, ele é o próprio amor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Aleluia. Então, a palavra declara aqui que Jesus já sabia que Satanás havia entrado no coração de Judas. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus já sabia.
Jesus já sabia que seria um dos últimos dias que ele estaria ali com os seus discípulos. Jesus sabia que ele seria traído. Jesus sabia que ele seria negado. E ainda assim, ele deu seu amor até o fim. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, aqui, João começa a nos falar da reunião ali do lava-pés, onde Jesus ele se coloca diante dos seus apóstolos, dos seus amigos, e lava os pés dele. E o que significa esse lava-pés? Esse lava-pés é poderoso. No Antigo Testamento, em Êxodo 30, 17, 21, trata a respeito de lavar as mãos e lavar os pés antes de ministrar diante da presença do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo 30, no versículo 17. O Senhor disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com suporte de bronze para lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água, do contrário, morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para Ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário, morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e deve ser cumprida de geração em geração. Então, havia uma lei que foi instituída ali no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito e deu leis para que aquele povo caminhassem com Deus, caminhassem de forma a não haver pecado no meio do povo. Então, olha a situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes, antes de adentrar na presença de Deus, eles tinham que se lavar, porque caso eles entrassem na presença de Deus sujos, eles morreriam. Mas aqui acontece ao contrário, Jesus, o sumo sacerdote, Deus, ele lava os pés dos seus discípulos. Mas por que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Para purificá-los, porque eles, a partir daquele momento, a partir da ida do Senhor Jesus, eles serão servos do reino de Deus. Eles propagarão a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, ele está purificando os seus discípulos, mostrando a eles que somente ele, exatamente, Janaína, tem pessoas que é só Jesus na causa, mas que o Senhor abençoe a vida dele em nome de Jesus, né? Nós não sabemos que dor que ele tem no coração. Então o Senhor Jesus, ele está purificando os seus servos para que eles levem a palavra. E a palavra de Deus declara que sem purificação ninguém verá a Cristo, ninguém tem parte com Cristo.
As pessoas, na maioria, as pessoas, na maioria das vezes, eles veem essa imagem como Jesus sendo humilde, mas é muito mais profundo do que isso. Então, lavar os pés representa purificação, representa limpeza. E é Jesus que está os purificando, o próprio sumo sacerdote. Jesus está mostrando a eles, a nós, que somente Ele purifica, somente Ele pode nos purificar, somente Ele pode nos limpar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e minha cabeça, não somente os meus pés. Então, Pedro, mais uma vez, ele é impulsivo, né? E quando ele vê Jesus, o Cristo, ali eles já sabiam que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. E quando Jesus vem lavar aos pés dele, no primeiro momento, ele se recusa, mas a partir do momento que Jesus fala para ele: se você não deixar que eu lave os seus pés, oh minha apóstola amada, seja bem-vinda, shalom, shalom. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aleluia. E Pedro, ele fala: Senhor, já que é assim, lave as minhas mãos, lave os meus braços, lave a minha cabeça, porque é necessário que haja purificação para aqueles que servirão a Deus. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Então, a purificação na presença de Deus, ela acontece diariamente em nossas vidas. Jesus aqui, ele vai lavar os pés dos discípulos e Pedro fala que quer ser lavado inteiro. Mas quando o Senhor Jesus, ele fala: a pessoa que já tomou banho, a pessoa que está na minha presença, a pessoa que já abandonou os pecados em que outrora vivia, que deixou as transgressões e deixou as iniquidades, é necessário que eu lave somente os seus pés, porque você já está limpo. Você precisa ser purificado para que você possa me servir, Pedro. Aleluia. E Jesus exclama: e vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. E lavar os pés tem um significado muito profundo. Os pés, ele representa a nossa caminhada. Como eu estava falando, Jesus disse a Pedro: quem já tomou banho completo, quem já foi purificado pelo meu sangue, quem já foi purificado diariamente pela minha palavra, pelo arrependimento, pela comunhão comigo. Então, a nossa santificação, ela é progressiva, ela é diária, ela é de glória em glória, aleluia. Porque muitas vezes nós achamos que quando nós vamos para Cristo, já abandonamos o pecado e está tudo bem. Não é assim, meu irmão, minha irmã. É necessário que nós estejamos com os pés firmados na rocha verdadeira, enxertados na videira que é o Senhor Jesus. Nós precisamos nos analisar diariamente. Muitas vezes nós pecamos através da palavra, através dos pensamentos. Não estou falando um pecado, uma transgressão, uma iniquidade, mas pecados inconscientes. Então,
A purificação, a santificação, ela é diária, aleluia. Shalom, Pedro, seja bem-vindo em nome de Jesus. E Jesus disse: vocês estão limpos, mas nem todos. Ele estava se referindo a Judas Iscariote, porque o Senhor Jesus sabia quem o traria. E ele fala, nem todos. Por que ele diz nem todos? Porque ele está se referindo a Judas. Ele sabia que Judas, ele pegava pequenas quantidades de dinheiro da bolsa, a qual ele guardava. Então, o pecado na nossa vida, ninguém sai a minha apóstola fala direto, fala muito sobre isso. Ninguém sai da presença de Deus de um dia para outro. Nós saímos da presença de Deus aos poucos, muitas vezes com pequenos pecados, com pequenas concessões, com palavras não tem nada a ver, todo mundo faz. Você nunca ouviu quando você era criança da sua mãe que você não é todo mundo? Aleluia! Então, quando nós endurecemos o nosso coração, a palavra de Deus, nós vamos dando lugar ao pecado, até que chega o momento da traição. Você deixa de orar hoje, você deixa de jejuar amanhã, você deixa de ter intimidade e vai acontecendo um afastamento de Deus, pequenas infidelidades. E quando você vê, você não sabe nem como você saiu da presença de Deus. Aleluia! Mas mesmo o Senhor Jesus, sabendo quem o trairia, ele lava os pés de Judas. E quando Jesus lava os pés de Judas, ele está dando uma última oportunidade para que ele se arrependa. Era necessário que ele traísse o Senhor Jesus para que acontecessem as coisas, mas mesmo que Judas se arrependesse e não traísse, o final não teria mudado. Judas, ele caminhou com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, ele foi um dos 12 apóstolos. E mesmo assim, ele traiu Jesus. E muitas vezes nós podemos nos achar muito espirituais, porque nós estamos na igreja, segunda, quarta e sexta, domingo. Mas muitas vezes nós vivemos de aparência. Isso significa que nem sempre quem está dentro da igreja, quem está ali o tempo todo tem comunhão com Jesus, é íntimo de Jesus. Existem pessoas que passam 20, 30 anos dentro da igreja e muitas vezes não têm conhecimento da Bíblia. Não se entrega numa oração sincera aos pés do Senhor Jesus, não há intimidade, aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. O Senhor Jesus, eu não sei qual é o evangelho, ele fala ali quando os filhos do trovão chegam até Jesus e pedem que eles querem sentar na cabeceira ao lado do Senhor Jesus, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aquele que quer ser maior, que se torne servo.
E o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo através da sua divindade, ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos e lava os seus pés. E lavar os pés era um trabalho que era delegado aos empregados, aos escravos. Mas o Senhor Jesus, ele fala: vocês entendem o que eu fiz? Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu mestre, e eu lavei o pé de vocês. Eu me encurvei. Eu não me considero maior que vocês, porque o mensageiro não é mais importante de quem o enviou. Jesus está declarando: eu não sou mais importante que meu Pai. E eu lhes dei um exemplo, e este exemplo deve ser seguido. O escravo não é maior do que o seu senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós, como servos de Cristo, nós que levamos a palavra de Deus, nós não somos melhores nem maiores do que vocês, nós somos servos, nós estamos aqui para servir, para levar a palavra, aleluia, para propagar o evangelho. E a palavra de Deus declara: não queiram todos ser mestres, porque aquele que ensina será julgado com maior rigor do que aquele que aprende. Bem-vindo, Antônio, Tiago, Paulo, Maria. Então, se nós queremos ser grandes no reino de Deus, grande não é aquele que está no holofote, que está com o microfone na mão. Nós somos servos de Cristo, nós somos servos, nós estamos aqui para levar o evangelho a toda criatura. Aleluia. E o Senhor Jesus fala: agora que vocês sabem todas essas coisas, serão felizes quando as praticarem. Capítulo 18. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Aleluia. Essa palavra está no Salmo 41, no versículo 9. Salmo 41, 9. Aqui o salmista Davi, ele está declarando: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Ele está fazendo um lamento a respeito daquelas pessoas que o traíram, porque ele tratava a todos com amor, com bondade, jejuava pelas pessoas, e essas pessoas o traíram. Então o Senhor Jesus está falando a mesma coisa: até aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Aleluia! Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então aqui o Senhor Jesus, ele está falando sobre traição, ele está se referindo a Judas, ele prediz a traição de Judas, e ele fala aqui: eu falo isso de antemão para que vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. E o Senhor Jesus fala: aquele que recebe quem? Aquele que eu envio recebe a mim. Quando você recebe um filho de Deus com uma palavra, aleluia, você recebe o próprio Cristo. Quando você recebe aquele que é enviado por Jesus, você está recebendo o próprio Jesus, aleluia. Então Jesus sentiu profunda angústia.
Em algumas versões estão assim: então Jesus sentiu uma profunda aflição no espírito. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então Jesus, ele revela, imagina a situação. Os 13 estão ali na mesa, o Senhor Jesus já lavou os pés de todos, eles vão se alimentar. O Senhor Jesus, sentindo profunda tristeza, profunda angústia, ele fala: um de vocês irá me trair. Eles se olham uns para os outros e se perguntam: quem será esse? O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Aleluia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Na época de Jesus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus, as mesas elas não eram altas como são agora, como nós sentamos em cadeiras. A mesa ficava na altura do chão, as pessoas se sentavam em almofadas ou em bancos e eles comiam reclinados. Eles apoiavam a cabeça no cotovelo, assim em volta, e ficavam com os pés estendidos. Então, uma dessas versões diz que o discípulo a quem Jesus amava se recostou no seu ombro. Muitas pessoas podem se perguntar, tentando imaginar como que ele recostou no ombro de Jesus, porque eles se alimentavam semi-deitados, era só o tronco deles que ficava levantado. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. E quando João fala que Judas saiu depressa e era noite, ele não está apenas se referindo ao horário. No Evangelho de João, aqui no capítulo 12 mesmo, no versículo 35, 12:35, Jesus fala: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. O que Jesus quis dizer ao falar isso? A luz brilha, Jesus está falando sobre ele. Então, aquele que anda com Jesus, aquele que caminha com Jesus, a escuridão não pega de surpresa. Mas quem anda na escuridão, quem anda no caminho do mal, quem é guiado por Satanás, ele perecerá. Quando João ele faz este comentário aqui, e era noite. Então, a luz e as trevas para o Senhor Jesus tinham um significado espiritual profundo. Quando João declara isso, ele está querendo dizer que as trevas entraram na alma de Judas. Quem abandona Jesus entra numa escuridão espiritual. O pecado muitas vezes promete liberdade. As pessoas falam que nós somos escravos, mas na verdade elas são.
porque elas são escravas da vida fácil, da vida cheia de amigos, da vida cheia de vícios, cheia de bebedeiras. Muitas vezes não consegue ficar sozinho um final de semana consigo mesmo, porque a dor é tremenda. E eles falam que são livres. Não, não são livres. O pecado, ele promete liberdade, mas ele conduz às trevas. É o Senhor Jesus que nos conduz para a luz. Então Judas Iscariote, Satanás entrou nele, ele deixou-se envolver pelas trevas do mal. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Judas saiu depressa e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, o Senhor Jesus, ele dá um novo mandamento aos seus discípulos. Amem-se uns aos outros. O Senhor Jesus usa essa palavra amor muitas vezes. Então, nós que amamos Jesus, não estamos com Ele por causa dos dons, por causa da unção, por causa do poder, não. Nós queremos a presença do Espírito Santo, nós queremos a presença do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós amamos uns aos outros, isso representa um amor acima de tudo. Aleluia. Então, o Senhor Jesus estabelece aqui uma nova identidade para a igreja. Não será reconhecida por edifícios, nem por influência, nem por riqueza, mas pelo amor. E o amor que nós devemos ter uns pelos outros é um amor sacrificial. Aleluia! Um amor que prefere perder para salvar. Um amor que prefere servir do que ser servido, como Jesus disse: eu lavei os pés de vocês como um exemplo a ser seguido. Sejam servos, porque o mestre não é maior do que o seu escravo. Aleluia! O mestre, aquele que traz a mensagem, não é maior do que aquele que o enviou. Então, o Senhor Jesus, graça e paz, Águida, seja bem-vinda, minha amada. O amor do Senhor Jesus foi a tal ponto que ele se entregou, ele se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, Pedro, aqui ele quer demonstrar o seu amor. Pedro, ele é impulsivo e ele declara: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu imagino Pedro se levantando, estufando o peito e dizendo assim: eu vou morrer pelo Senhor.
Então, Pedro realmente ama o Senhor Jesus, mas ele tem uma confiança extrema em si mesmo, ele confia na sua própria força, ele não é vulnerável. E a nossa verdadeira segurança não está na intensidade do amor que nós demonstramos por Cristo, mas na fidelidade, na constância. E Jesus fala: Pedro, você cairá, Pedro, mas eu o restaurarei. E o Senhor Jesus, ele não abandona aqueles que caiam. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aleluia. E vocês podem imaginar que lá em Israel tinha galo, não era galo. Eu pesquisei uma reportagem que aqueles homens que ficavam ali no templo de Israel, eles tocavam longas trombetas ao amanhecer do dia, muito cedo. E a tradução do nome deles significa galo. Então, antes que eles soassem a trombeta 3 vezes, Pedro negaria o Senhor Jesus. Então, o capítulo 13 de João, ele nos revela coisas tremendas. Judas, ele representa aquela pessoa que conheceu Jesus, esteve na presença, viu milagres, viu transformações, viu a unção sendo derramada, mas o seu coração se endureceu. Ele deixou que o seu coração esfriasse pelos pequenos pecados não confessados, pelo pecado de estimação. Aleluia. Pedro representa aquelas pessoas que amam Jesus muito, mas que ainda precisa ser quebrantado, precisa reconhecer as suas fraquezas, precisa estar no lugar mais alto que é aos pés do Senhor Jesus. E nós, como os discípulos de Jesus, como os discípulos que ele tinha, nós precisamos aprender a servir diariamente. Maior é aquele que serve. Então, Jesus, ele mostra como que o reino de Deus deve ser. O Senhor Jesus, antes de ser servido, ele foi servo. Ele lavou os pés ao invés de estar com um cetro na mão. O reino de Deus, ele não é construído por pessoas que buscam posição social. Ele é construído por homens e mulheres que estão ajoelhados aos pés do Senhor Jesus, buscando a sua presença, buscando a intimidade. Ele é construído por homens e mulheres, por pessoas que estão dispostas e disponíveis para servir. Antes que haja uma coroa de glória, antes que Jesus fosse glorificado, assunto aos céus, ele estava com uma toalha e uma bacia de água na mão, purificando os seus discípulos. Antes de estar nos púlpitos, nós precisamos aprender a lavar pés, a servir, a ter humildade. Esse é o caminho do discipulado, do discípulo, aquele que deseja estar assentado na glória com Jesus. Primeiro, antes de tudo, tem que aprender a humildade, aprender sobre amor, sobre obediência. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, a cruz do Senhor Jesus, muitas vezes você pode imaginar que começou quando ele foi crucificado. Não. Começou quando Deus escolheu enviá-lo ao mundo como um sacrifício perfeito, nascido de mulher, e foi levado ao matadouro como ovelha muda. Aleluia! Então, quando isso aconteceu, Deus já tinha escrito a minha história, a sua história. Ali o amor de Jesus já estava vencendo o orgulho, a traição, as trevas, a decepção, as inconstâncias, as feridas da alma. O Senhor Jesus, ele se entregou por mim, por você, por nós. Aleluia! O Evangelho de João é poderoso porque ele nos ensina sobre amor, sobre humildade, sobre servidão, sobre lealdade.
sobre estar conectada verdadeiramente ao Senhor Jesus, sobre ser intimidade. E em João 3,16 declara: Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu Filho não para condená-lo, mas para salvá-lo. O Senhor Jesus não veio me condenar, não veio te condenar. Ele não veio apontar os nossos pecados, nos humilhar na frente das pessoas, não. Jesus veio para perdoar aquele que deseja abandonar o pecado, a transgressão, a iniquidade. Ele veio para perdoar. O sangue dele purificou, limpou todo aquele que deseja ser limpo, purificado, restaurado e ser reconectado à videira que é o Senhor Jesus. É o ser humano que tem o grande defeito de apontar as falhas. Aleluia. O Senhor Jesus disse: venha como você está, o meu Espírito fará a obra na sua vida, o meu Espírito te transformará, te tirará do pecado, te tirará dos vícios, você será alcançado pelo grande amor que eu demonstrei ali na cruz. Não espere, meu irmão, estar santo, santificado, purificado para vir a Jesus. O Senhor Jesus, ele te chama do jeito que você está. A obra é do Espírito Santo, amém? Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que me acompanharam nessa live, que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te glorifico, Deus Todo-Poderoso, pela vida de todas as pessoas, Senhor, que estiveram comigo nessa live e aqueles que ainda assistirão, Senhor. Pai, faz a tua obra, que o teu Espírito Santo entre em cada coração, em cada alma, em cada espírito, trazendo a revelação do amor pleno, completo e absoluto do Senhor Jesus demonstrado ali na cruz. Espírito Santo de Deus, encontra cada alma sedenta, mostra a verdade, mostra que o Senhor Jesus está esperando de braços abertos, Espírito Santo. Paz, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos tempos, Senhor. Alcança corações, abençoa, Senhor, todos que estiveram conosco aqui. Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom, muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus.